meio à tensão entre o Ocidente e Moscou, militares da Rússia passaram a operar em uma base ainda ocupada por soldados americanos na capital do Níger, país do centro da África, que passou por um golpe militar no ano passado. Os contingentes dos dois rivais não são conhecidos, mas a situação foi confirmada nesta sexta-feira pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os russos têm forças em diversos países da África, sempre trabalhando em cooperação com os governos locais. Mas ele evitou falar diretamente sobre os Estados Unidos. Quem vai explicar um pouco desse panorama e a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos nesse momento é o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Rafael, boa noite, Renata, boa noite a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez, Rafael. Professor, eu queria usar do seu conhecimento para explicar para quem está em casa um pouco da dinâmica dessa região da África subsaariana. Nós temos a parte ligada ali ao Oriente Médio e como essa base americana, juntamente com o trabalho realizado pelos franceses, como era essa composição e como a Rússia se envolve no momento onde essa mudança ali geográfica e geopolítica acontece. Olha, Rafael, a questão é que tudo aquilo que está mudando no mundo, geopoliticamente, e vamos trocar a palavra, né? Tudo aquilo que está mudando no mundo em termos de quem é que manda no mundo, está chegando na África. É isso, né? Na verdade, quando a gente olha, mais nenhuma parte do mundo está mais ou menos conseguindo ficar longe dessa multipolaridade. Chegou nessas partes mais pobres da África. Como você lembrou, o Níger é o país mencionado, ele era uma antiga colônia francesa e a França tinha, até julho do ano passado, a França tinha um contingente militar respeitável ali, mais de 3 mil homens que estacionado com artilharia. O Níger mudou de linha. No ano passado, em julho do ano passado, houve um golpe de Estado e esse golpe de Estado foi, vamos dizer desta forma, apoiado por aqueles grupos de militares russos que agem sem uniforme, grupos clandestinos, um deles que é o grupo Wagner. Eles ajudaram nesse golpe. O Níger mudou de lado, não foi só o Níger. Quem mudou de lado foram todos os vizinhos do Níger, que fazem exatamente uma divisão muito importante. É a região do Sahel. O que é essa região do Sahel? Divide a África subsaariana, a África do Sul, a África para baixo do mapa, que é uma África cristã, da África do norte desse deserto, que é uma África árabe, que é uma África islâmica, vai até a Argélia, vai até Marrocos. Esses são os países menores, para cima tem os maiores. O jogo político está acontecendo aí. O que é que de alguma forma apareceu neste noticiário? No Mali, eu acho que nós perdemos a... Professor, me ouve bem? Nós cortamos um pouco do seu áudio. No Níger, haviam 2 importantes bases francesas, que eram também bases americanas. Professor, nós cortamos um pedacinho do seu áudio que falou. Eu vou repetir, né? O que aconteceu... exatamente, eu vou repetir. O que temos... São 2 países que eram antigas colônias francesas, o Níger e o Mali, nessa região. É nessas colônias francesas que os golpes de Estado, apoiados pelos russos, aconteceram. O mundo mudou naquela região. A França teve que sair dali. Os Estados Unidos tinham, junto com a França, uma base militar, principalmente de apoio à Força Aérea do Níger. Essa base continua lá, porque tem um contrato maior. Não foram retiradas. Essa base está hoje sendo dividida, lado a lado, com soldados russos. O que o Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa americano, avisou é que não há possibilidade de confronto. Eles ficarão lado a lado até os americanos saírem. Tudo isto, Rafael, sinaliza uma realidade só.
os países africanos estão tirando proveito da multipolaridade. Governos e, inclusive, as economias, o poder político e as economias. A gente precisa olhar para isso, que esses países pobres podem hoje pedir ajuda para diferentes países ricos. Antes, com a bipolaridade, ou só com a unipolaridade, quando era só Estados Unidos, só para eles. Agora eles têm várias opções. Eles estão usando isso. É disso que nós estamos falando nesses países. Trevisan, como você bem explicou, os Estados Unidos estão sendo obrigados a retirar suas tropas de outros países ali da África, onde também aconteceram golpes de Estado. E aí Washington tem mostrado uma preocupação com o crescimento desses grupos islamitas, muçulmanos ali, terroristas, enfim, ali na região, com a saída das forças dos Estados Unidos e também da inteligência americana. Essa é uma preocupação real? Ah, sim, é uma preocupação real, porém, aí, sabe, Renata, nós temos que usar a cara do Putin aí, né? Nós temos que usar a política de fato consumado, né? O que acontece é que todas essas sequências de países, Renata, não são 1 ou 2 países, né? É o Mali, o Níger, o Chad, o Sudão, Guiné e principalmente Burkina Faso e Gabão. Olha os nomes. São países pequenos, mas que estão numa posição geográfica muito importante. Parte desse golpe no Níger, Renata, é um troco, Renata. O que aconteceu foi que a França, de alguma forma, avançou posições muito críticas na guerra da Ucrânia. O grupo Wagner deu o troco. Ele tirou o poder colonial que a França tinha ali, com consequências que, Renata, olha que coisa curiosa, chegaram até o Brasil. O Níger, Renata, era o maior fornecedor de urânio para a França. Parou. Só que a França tem mais de 60% da sua energia elétrica com centrais nucleares. Sabe, Renata, aquela visita do mês passado aqui, no final de março, início de abril, do presidente Macron, aquela visita do La La Land, aquela visita que deu um meme, tudo isso tinha uma única razão. Os franceses estão interessados em comprar urânio no Brasil, que não conseguem comprar no Níger mais. Esse fato dá bem a medida da preocupação dos Estados Unidos. O que você mencionou, certas posições que não eram totalmente americanas, mas de algum modo tinham uma relação com os Estados Unidos, hoje estão perdidas no continente africano. Professor, eu estava acompanhando também uma fala do secretário de Defesa, onde ele parece querer deixar muito claro que, pelo menos ao complexo que os americanos tinham acesso, que o material ali não foi acessado pelos russos nesse momento. O senhor analisa essa informação nesse momento como uma resposta para deixar claro, nós não precisamos agir em relação a isso, porque o que é nosso está preservado e os russos não tiveram acesso àquilo? É exatamente isso. Não há dúvida nenhuma, Rafael. Você pegou o ponto central, eu tenho a mesma visão que você. De alguma forma, o que o Lloyd Austin fez foi colocar água na fervura, como diria minha avó, né? Ele deu esfriada naquela situação exatamente para não aumentar o problema, avisando que os equipamentos sensíveis, os Estados Unidos têm 2 bases no Níger, uma base de força aérea e uma base de equipamento de drone, não foram acessados pelos russos. Em outras palavras, os americanos disseram a seguinte, o secretário de Defesa americano deu a seguinte mensagem: os russos ficaram na deles, nós vamos ficar na nossa. Ninguém vai se meter um com o outro e a vida continua. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Trevisan, é sempre um prazer te receber aqui no jornal. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Renata, Rafael, muito obrigado a vocês pelas perguntas e a possibilidade de um bom bate-papo. Isso é muito interessante. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, professor. Bom final de semana.